Olá, pessoal! Dando continuidade na nossa aula de projeto de vida, hoje falaremos sobre a temática das competências para o século XXI. O tema da aula é: tenho um sonho e um plano, mas aonde eu quero chegar? Bom, então nós vamos dar um entendimento, do que é o planejamento, como a gente elabora o nosso plano de ação para alcançar o nosso projeto de vida, sem se esquecer das nossas metas a colocar, certo? Então, nós temos alguns passo a passos necessários e fundamentais para que a gente consiga alcançar, esse planejamento com êxito. Então, quando se tem um plano de ação, de projeto de vida e se sabe quais os passos necessários para agir, tudo fica muito mais fácil, tá? Então, o primeiro deles é o quê? A nossa missão. Qual é a sua missão como pessoa, como estudante, como filho, tá? Então, você tem que definir muito bem sua missão. E quando você vai seguir nessa direção, você tem que entender que nesse caminho tem vários lugares que você pode passar, mas que você pode, em cada um deles, aprender muitas coisas, mas que nem sempre aquele que você chegou é o caminho exato, tá bom? Então, pensando nos passos que você está dando rumo ao seu projeto de vida, você se lembra qual foi a missão que você colocou no seu plano de ação? Essa atividade nós fizemos nos PETs passados, né? Então, qual foi o plano de ação que você colocou, que você determinou? Então, você vai voltar aos seus registros dessas aulas anteriores e reler e compreender mais sobre o que foi o seu plano, qual foi o seu plano de ação. E daí você vai fazer a leitura, dos seus objetivos e suas metas. Depois você vai compreender que essa sua missão ela só vai ser possível se você tiver traçado esses objetivos e essas metas, certo? E aí o que você vai fazer? Se orientar por meio dessas. Se você acredita que não foi necessário para você alcançar ou estar alcançando aquela missão, então você vai fazer o quê? Você vai voltar até um planejamento e vai rever aquelas metas, aqueles objetivos. Será se eles foram suficientemente para que você conseguisse se orientar ou está faltando alguma coisa, tá? Então, dessa forma, você tem que entender que ter uma missão, é ter um objetivo de longo prazo, que ele se conecta a um sonho. Ou seja, nós temos que ter um ponto de partida e um ponto final. É isso, tá? A missão e o objetivo a longo prazo. Então, não entendam que todo sonho ele demora muito tempo para acontecer, certo? E que o projeto de vida, ele todos os dias ele pode mudar à medida que você muda as suas metas, o seu comportamento. Então, você tem que fazer o quê? Um planejamento estratégico. Olha, não deu certo com isso, então eu vou fazer o quê? Mudar o meu planejamento estratégico para que eu consiga alcançar uma meta, um objetivo que seja. Então, sobre a sua missão, você vai responder: minha missão é usar habilidades. Então, que habilidades você precisa utilizar nesse momento que vai fazer com que você alcance essa sua missão? Um exemplo, a minha missão aqui, hoje, é formar, ter a minha formação e especialização em arte terapeuta. Essa é a minha missão hoje, o meu projeto. Quais são as habilidades que eu vou fazer? O foco, a determinação, a minha vontade de aprender. Então, eu vou usar essas habilidades para alcançar esse sonho. Eu tenho as minhas fraquezas? Tenho, mas nesse momento eu não vou olhar para elas. Eu tenho que usar todas as minhas habilidades para que eu tenha êxito nessa minha missão. B. Para atingir essa missão, visão de futuro. Qual é essa visão de futuro? É difícil? É fácil? Você tem que ter essa visão, quais são os momentos que eu vou precisar utilizar mais de uma habilidade do que de outra. Então, eu tenho que ter uma visão de futuro. Não achar que vai ser fácil ou que vai ser difícil, mas compreender que para que eu consiga atingir aquele sonho, eu vou ter que passar por muitas coisas. E eu tenho que fazer o quê? Estar sempre atento às minhas habilidades, ao meu planejamento estratégico. O plano A, o plano B e o plano C, se for necessário.
Então, baseado nos valores, né? Lembrem-se que tudo isso é voltado para a nossa missão. Então, quais são os valores que eu preciso me basear nesse momento? São inúmeros valores. Então, você vai se basear naqueles que mais te levam para frente, certo? Às vezes eu preciso trabalhar empatia. Às vezes eu preciso trabalhar educação, o respeito ao próximo. Todos esses valores são muito importantes para essa caminhada e o alcance dessa missão. Por mínima que seja, ou pelo fato de ser sua apenas, não quer dizer que você não possa, né, que não deva ser uma pessoa empática, que tenha compaixão com os outros também, porque nós dependemos das pessoas que estão ao nosso redor. Então, trabalhar as nossas habilidades, ter uma visão de futuro e basear-se em valores é fundamental para que a gente alcance a nossa missão. Bom, e aqui tem um texto, né, falando sobre um mini texto falando sobre a missão, de como usar essa curiosidade, ter uma sensibilidade, a questão da facilidade em aprender e ensinar, né, para um contínuo aprofundamento de estudos e conhecimentos científicos. Então, tudo isso aqui, todos esses valores que você carrega, em algum momento da sua vida, vai tanto te beneficiar quanto beneficiar uma pessoa. Então, que tal ser uma inspiração para as pessoas que estão ao seu redor, certo? Às vezes é necessário que a gente crie, né, motivos para a gente realmente acreditar que isso é possível, que nós temos caminhos, pontos de parada, pontos de reflexão, desafios na nossa vida para a gente alcançar tudo aquilo que a gente quer. E essa atividade seguinte, né, ela é necessária para que a gente consiga visualizar melhor o nosso caminho. Então, você vai criar um pequeno jogo de tabuleiro ou um mapa, né, como você preferir, com um ponto de chegada que será o objetivo final. Então, você vai ter que ter um ponto de partida e um ponto final, que é onde você quer chegar. O último espaço é onde ficará esse objetivo e o restante do tabuleiro terá espaços vazios. Para que isso, né? Para que esses espaços vazios sejam substituídos pelas metas. Aqui, ó, meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. Então, os espaços vazios você sempre vai entender como metas na sua vida. Então, o que você tem que entender? O primeiro passo a dar é ter a sua missão, o seu ponto de partida, certo? E aí você vai entender esse jogo de tabuleiro, esse mapinha que você vai criar, como um mapa que você vai seguir, o mapa do ouro, né? Eu saio daqui, mas eu tenho vários lugares para passar até chegar o ouro, até chegar ao seu projeto de vida, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de tabuleiro, mas aí você pode ficar à vontade para criar o seu também. Eu vou criar o meu e depois compartilho com vocês, tá bom? Então, você vai dar a largada inicial e daí você vai passar por algumas metas, né? E você vai entender que nesse caminho, essas metas são os desafios da sua vida, tá bom? Pessoal, então eu fico no aguardo dessas atividades e fico à disposição para qualquer dúvida que surgir. Até a próxima aula.